Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias e estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Isso me alegra muito, né? Porque significa que o trabalho que eu estou fazendo está sendo reconhecido e que as pessoas estão assistindo paulatinamente, né? Cada dia mais aumenta o número de pessoas que visualizam os meus vídeos. Isso me gratifica muito, né? Eu peço que continue assistindo aos meus vídeos, assistam até o final. Não esqueça de dar o seu like, o seu dislike. Isso é fundamental que você faça um comentário para que eu possa verificar onde eu estou errando, né? Em quais condições que eu posso melhorar. Eu sempre procuro com a melhor vontade possível. O objetivo desses meus vídeos é esse contato, né, com você, com que gosta de ouvir novidades, né? É sempre levar conhecimento. Eu aprendo com vocês também quando vocês comentam. Quando eu vejo que vocês visualizaram muito, porque eu estou acertando. E quando eu vejo que a visualização é pouco, significa que você não está gostando. Eu tenho sempre me inovado, sempre lendo os novos livros, lendo cada vez mais a Constituição. Isso é muito gratificante para mim. Não desligue o meu vídeo nos primeiros minutos, porque é aquele que a gente chama de uma palavra muito bonita, né? Que ninguém, o exordial, né? O começo, o início, a introdução, né? Mas que lá assiste o vídeo todo, porque é todo conteúdo que tem valor, né? Para a gente aprender, né? E é fundamental que você assista os meus vídeos todos. Eu procuro fazer entre 10, 15, no mais tardar 20 minutos. E deixo também aqui o meu telefone, o meu e-mail, né, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Deixo também o meu blog. Qual é a vantagem do meu blog? O meu blog, sempre de segunda a sexta, eu publico um artigo novo sobre política, sobre economia, sobre história, enfim, aquilo que eu acho que é importante. Qual o objetivo do nosso blog? Nos mantermos atualizados. Isso é fundamental porque cada semana, né, eu já estou com 200 e poucos vídeos, né, publicados, quase 300 vídeos, significa que são 300 aulas, né, porque a gente tem a aprender o que eu aprendi, né, já fazendo esses vídeos. Vocês não têm ideia da riqueza que é esse nosso trabalho. E hoje eu vou falar de uma coisa que é fundamental. Às vezes eu confesso que durante essas eleições, onde o mundo está muito acirrado, as opiniões eu critico muito, mas eu critico sempre na busca de melhorar. Por exemplo, o assunto de hoje é um assunto que trata da educação. É o meu carro-chefe, é o meu abre-alas, vamos dizer assim, né? Se eu fosse uma escola de samba, o primeiro carro que eu abre-alas seria a educação. Porque não tem jeito desse país, né, desse nosso Brasil tão bonito, tão gostoso, tão amado por nós, né, sem sair, melhorar a condição de vida das pessoas que não seja através da educação. Então, veja bem, né, o artigo 205 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, né, eu vou ler para poder, poder contextualizar, né, ele diz assim, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Então, qual é a obrigação do Estado, né? O Estado, quando eu falo município, Estado de Pernambuco, por exemplo, e União Federal, é promover uma educação de qualidade para que essas pessoas possam crescer com condições de exercer a sua cidadania, ou seja, participar dos destinos da sociedade, da sua comunidade, do seu sítio, do seu estado e do Brasil, né? E diz assim lá, o parágrafo 2º do artigo 211, né, diz assim, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Isso é desde 1988. Aí eu vou voltar para o artigo 6º da Constituição, para ver se a gente consegue alguma coisa de contextualizar mais ainda. Eu quero amarrando na Constituição para a gente não sair e dizer, Antônio, você só faz crítica. Não, eu não faço crítica, eu critico, mas aponto as situações, né, onde o Estado está errando. E a gente tem a obrigação
o Estado tem a obrigação de cumprir, né? E a educação é um deles. Então diz assim, artigo 6º, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, veja bem, esses direitos aqui são obrigações do Estado, do governo, do presidente da República, trabalhar incansavelmente para atingir isso. Melhorar, o que é? Nós, como diz assim, são direitos sociais, direito de todos os brasileiros, né? De todos, não tem diferença, não é governo de grupos, governo de pequenos. O governo ele tem a obrigação de oferecer a todos a educação, a saúde e etc, etc. Veja bem, desde 1988, portanto nós estamos há quase 30, se eu não me engano é 33 ou 34 anos, eu não fiz essa conta, mas é mais de 30 anos da nossa Constituição, que ela já comemorou 30 anos de existência, que esse direito está assegurado a todas as mães que têm filhos de 0 a 3 anos, que são os municípios, são obrigados a oferecer creche para todas as crianças de 0 a 3 anos, né, para que as mães possam, porque não dá mais, a mãe hoje não pode mais ficar em casa, né, sem ir trabalhar, porque teve uma criança. A criança colocada na creche, a mãe vai ao trabalho e de tarde pega essa criança no final do dia e leva para sua casa. Só que desde 1988 que nenhum município no Brasil atende essa necessidade. Esqueceu, não faz a menor atenção, não dá a menor importância. Quantas mães, a quantidade de mães, né, que precisam de ir para o mercado de trabalho e trabalhar fora, buscar ajuda para alimentar os seus filhos, são proibidas de fazer isto porque os municípios negligenciam, não constroem, não amparam, não adequam as suas cidades de creches para amparar essas crianças. E também de 3 aos 5 anos, outra idade fundamental da criança. É uma vergonha que isso, né? E o que é que os municípios alegam? Sempre nós não temos condições e entram na justiça. E entram na justiça, e ingressam na justiça. Só que de 84 para cá, já levaram, como eu falei no início, mais de 30 anos. E eles estão postergando, porque o pobre, eles não querem atender as pessoas pobres. Os políticos no Brasil, eles não querem dar qualidade de vida a uma mãe que tem uma criança de 3 a 5 anos que precisa de uma creche no município para levar, para ela poder deixar sua criança lá e ela retornar e ela ir para o trabalho. Ou até trabalhar em casa mesmo, como as costureiras, uma cidade como Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade construída pela força das costureiras, que tem os filhos, mas não tem quem os ampare, elas não podem trabalhar, elas têm que passar fome, porque não tem quem deixar. Uma mãe uma mãe agora há pouco tempo, ela me ligou desesperada, pedindo se tinha uma fórmula na lei, na CLT, de ela amparar o seu filho, porque ela tem que ficar com o filho, mas a cidade não oferece a creche para a sua criança, porque nunca tem vaga. Ela constrói uma cidade com mais de 100 habitantes, com 30 mil habitantes, ela constrói uma creche que cabe 100 ou 200, 30 ou 40 crianças, só que a quantidade de crianças que nascem no município não é de 50, 60, é muito mais. Aí diz, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Aí o pobre não tem advogado, o pobre não conhece a defensoria pública para ingressar com ação, para obrigar o prefeito, a prefeitura de determinado município a pagar uma creche particular para que ela possa... Só que quando ela vai para a justiça que ela ganha, fica recurso para os tribunais, nós estamos 34 anos, todos os prefeitos que passaram de 1988 até hoje estão negando direito básico, direito social, direito à educação, direito à saúde dessas crianças que não têm creche. Mas graças a Deus temos uma notícia boa, né? Esta semana, depois de tanta luta, que vai para o tribunal, que vai para o STJ, chegou ao Supremo Tribunal Federal essa questão.
E agora, em última instância, não tem mais recurso. Ou os prefeitos se adequam, ou quantos anos vão ficar para frente, você pai, você mãe, que ingresse com ação no judiciário, obrigando que o município lhe garanta a creche para seu filho, para sua filha na idade escolar. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, a educação, disse assim o Supremo, essa foi uma notícia que foi no dia 22 de setembro, portanto, de 2022, portanto, muito recente. Diz assim, a educação básica em todas as suas fases é um direito fundamental de crianças e jovens e dever do Estado. Desta maneira, famílias podem exigir vagas em creches e pré-escolas. Esse foi o entendimento firmado do Supremo Tribunal Federal por unanimidade em sessão realizada no dia 22 de novembro. Portanto, de agora em diante, não tem mais desculpa para esses prefeitos desonestos, esses prefeitos covardes, que não querem atender à pobreza. Porque quem precisa de creche para deixar seus filhos não são as mulheres ricas da cidade. São as mulheres pobres que precisam de trabalhar. Porque as ricas contratam as mães de famílias pobres para serem suas empregadas domésticas, 99% sem assinar suas carteiras, desrespeitando ainda mais a CLT. Principalmente em regiões pobres, como a região do Nordeste, onde a maioria das empregadas domésticas, das diaristas, estão clandestinas, porque a incompetência da Justiça do Trabalho não fiscaliza essas irresponsabilidades. Essa é uma realidade. E nós temos um presidente da República que não gosta de pobre, porque ele só reclamou do aumento da gasolina, que quem usa é a classe média. Aí ele baixou, tirou receita dos estados para atender as reivindicações da classe média, que estava extremamente preocupada com o pagamento exorbitante do preço dos combustíveis. Mas ele não se preocupou, ninguém vê o ministro da Fazenda, ninguém vê o presidente da República indo ao supermercado e vendo que a maior inflação dos alimentos, 1 litro de leite que custava 6, 7 reais está sendo vendido a 15 reais. A carne foi retirada do alimento do pobre, do povo, porque a carne é impossível se comprar 1 quilo de carne nesse país. 1 quilo de carne seco, carne charque, como é conhecido no Nordeste, está mais de 60 reais. Quem tem dinheiro para dar 60 reais no quilo de carne, que 90 e quase 30% disso é gordura? E ainda assim, porque eles não gostam de pobre, eles não se preocupam, por isso que essa negligência, essa covardia de mais de 34 anos não atendendo. Eu me lembro um município aqui, no meu município de Taquaritinga do Norte, para construir uma creche no distrito de Pão de Açúcar, levou mais de 8 anos. Pagaram acho que 2 vezes a mesma creche, segundo foi. Eu não tenho como provar isso. Mas eu morava no Rio de Janeiro e eu via todo dia as rádios dizendo que tinha uma creche de Pão de Açúcar que tinha sido pago, que a empresa que foi contratada faliu, né, e foi mais de 8 anos para poder terminar. Então, quando terminou essa creche, aquelas crianças que precisavam de creche já não precisavam mais. Quantas mães não estão no mesmo município de Taquaritinga do Norte que estão desamparadas, que não tem creche? Porque só deve ter uma creche em Pão de Açúcar, que é o maior distrito do município. Então agora, doravante, você, mãe, entre na justiça, cobre, se o seu município, se você bate a porta de uma creche do município e ele diz para você que não tem vaga, ingresse com ação no judiciário. Se você não tem dinheiro para pagar um advogado, procure, em todo fórum tem uma justiça para lhe defender, o Ministério Público. Eu sei que é complicado, é difícil você ter acesso ao Ministério Público, porque é também desamparado, tem poucos funcionários, como tudo, principalmente quando é para atender a classe mais pobre. Mas não desista, porque vocês viram, agora não tem mais desculpa. Os prefeitos vão ter que se adequar e construir creches para amparar todas as crianças dos seus municípios, porque o Supremo Tribunal Federal deu a sua última palavra. Não pode mais os municípios ficarem recorrendo de justiça em justiça e negligenciando um direito que é obrigação do município adequar o município com creches pré-escola para suas crianças. Isso é fundamental. Nós estamos há 5 dias de uma eleição majoritária, de uma eleição proporcional, que vamos eleger 513 deputados federais. Nós vamos eleger 27 senadores. Nós vamos eleger 27 governadores e mais o presidente da República. Que esses homens que vão ficar durante 4 anos
dirigindo o nosso destino, tenham vergonha e trabalhe com honestidade, trabalhe com sinceridade, aumente seus subsídios. Eu não estou contra o subsídio do governador, do prefeito, mas eu quero que eles trabalhem, eles prestem um bom serviço à humanidade. E principalmente adequando as cidades, pequenas cidades do Brasil, de creche para amparar essas crianças, para melhorar a educação, para que o nosso país seja um país justo, seja um país livre, seja um país democrático. Nós não podemos mais, no século XXI, já na terceira década do século XXI, ainda estarmos discutindo medo de ditadura, medo de um presidente da República que não quer entregar o cargo, que inventou uma cascata, uma mentira, dizer que o sistema de voto não é seguro e que ele pode, se ele perder a eleição, é porque as eleições foram fraudadas. Ele vai perder a eleição porque ele foi muito ruim, ele foi o pior presidente da República que esse Brasil já teve. E o povo brasileiro vai, com toda certeza, lá no dia 2 de outubro, dar a resposta nas urnas, escolhendo aquele melhor candidato. Vote, não deixe de votar, porque a gente precisa de eleições, a gente precisa de democracia, para que eu possa cobrar. Porque num regime ditatorial eu não posso fazer um vídeo desse, eu não posso denunciar a irresponsabilidade de todos os prefeitos que passaram desde 1988, que negligenciaram, que não deram educação, não deram saúde adequada ao povo. E o gato aqui me atrapalhando mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.